E agora a gente muda de assunto, eu chamo sua atenção porque o mês de maio é de conscientização sobre os acidentes de trânsito, o chamado Maio Amarelo. Gente, a imprudência, a desatenção e a imperícia dos motoristas são os principais fatores que causam acidentes no trânsito. E tem um dado muito interessante, porque o trânsito mata todos os anos no Brasil 30 mil pessoas, segundo os números do Ministério da Saúde. Os dados aqui no nosso estado mostram que só em 2025, até o mês de março, foram 206 mortes no trânsito. Ano passado, foram 980 mortes. As batidas e atropelamentos lideram as causas dessas mortes. A maioria delas, adivinha, poderia ser evitada. Para quem perdeu um filho, para quem perdeu um irmão, uma avó em um acidente que poderia ser evitado, essa dor não passa. Por isso, a gente precisa sempre fazer esse alerta. Participa com a gente, porque a sua atitude no trânsito pode custar uma vida. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, reúne a família aí na sala. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe, olha só, a Mara. Mara, daqui a pouquinho vai contar a história dela. Certamente você vai se recordar. Há 8 meses, ela perdeu a pequena Laura. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. A gente agradece com todo carinho a sua participação. Boa tarde, viu? E a gente também recebe aqui o Josimar Amaral, que ele é especialista em trânsito, vai bater um papo com a gente sobre, né, de que maneira que a gente pode contribuir. Nós somos agentes desse trânsito, né? Tanto quando somos pedestres, motoristas também. Mas, primeiro, conta pra gente como é que tem sido a sua vida, a vida do seu marido, da sua família, de 8 meses para cá. A nossa vida tem sido meio difícil, né? Assim, a pequena, perto da gente, né? 8 meses. Foi muito difícil para mim, que eu tenho passado. A pequena Laura, gente, nós noticiamos aqui, eu me recordo, quando eu acordei, liguei o noticiário, liguei até no Eduardo Santos, né, nosso querido apresentador aqui da casa, e eu me deparei com essa notícia, porque acho que cada mãe que perde um filho, a gente perde um pouco também, a gente tenta se colocar no lugar, a gente imagina o sofrimento e a gente imediatamente se retira daquela posição, porque é um sofrimento muito grande. E a gente acordou com a notícia da pequena Laura de 5 anos. Como é que foi aquele dia para vocês, quando vocês estavam saindo do PA da Glória? Para mim, eu não lembro muito bem quando eu atravessei. Eu atravessei por baixo de 9 e pouco. Atravessei no sinal, meu esposo estava esperando no outro lado da rua. E quando eu vi aquele barulho, eu achei que era um barulho normal. E quando eu cheguei no meio da faixa de pedestre, ele já estava vindo em alta velocidade. E quando eu acordei já no chão, já. Aí já não lembro de muita coisa. Eu lembro que ela voou para o lado, que eu tentei proteger ela, mas ela voou para o lado. Vocês tinham ido ao PA em busca justamente que ela estava num dia... Isso, né? ela tinha ido para creche e tudo. Fala bem pertinho do microfone com a Ela gente. tinha ido para creche e tudo e não estava bem naquele dia. Ela sentia muita dor na barriga e eu fui levar ela. Aí foi medicada, tudo. Aí foi no momento que a gente saiu. O que aconteceu? Josimar, esse é o retrato do trânsito aqui no Brasil. A gente está falando de uma mãe com a filha que estava, naquele momento, querendo cuidar da saúde da filha, atravessando na faixa de pedestres, no momento ali que ela já estava assim pensando, agora a gente vai para casa, vai descansar. Mas, infelizmente, não foi esse o desfecho da história. Bom, é um assunto que sensibiliza. E há algum tempo a gente vem dizendo, né, a sensibilização humana deveria ser por meio da conscientização e não por meio de uns casos como esse, né, o caso do sofrimento, que tem a perda de uma vida, de uma criança, e o impacto nas famílias. Porque nós estamos falando em relação à prevenção, sobre o Maio Amarelo, e o tema, né, mobilidade humana, responsabilidade humana, que é o tema desse ano. E se nós voltarmos um pouco na história, nas últimas 2 ou 3 décadas, nós temos um número exponencial dos problemas que afeta a sociedade, afeta as famílias, de um modo geral. E nós, às vezes, debatemos, obviamente, nós não queríamos participar desse tipo de debate, nós queríamos participar de debates que visam
proteção, preservação, segurança, e não falar de tristeza, de perda, porque o nosso coração sangra com a perda de uma criança, como qualquer outra vida. Nós deveríamos falar sobre a estruturação humana, a conscientização, para que nós pudéssemos formar cidadãos com mais responsabilidade, a direção de veículos automotores. Agora, é assustador, né? A gente pensar que nós estamos, ainda no primeiro semestre, a gente está falando de maio, já tivemos mais de 200 mortes aqui no estado. O que você acha desse número? Tem alguns dados que são alarmantes, porque todos que dirigem um veículo, eles às vezes só pensam na sua origem a destino. Eles não pensam nas consequências no entorno e nesse trajeto. Em 14 estados do Brasil hoje, o risco de morrer por sinistro de trânsito é maior do que o envolvimento de homicídio com arma de fogo. Então, nós estamos falando de uma guerra urbana que ela cresceu e, às vezes, ela não tem a devida importância, porque nós falamos, às vezes, de assuntos esporádicos e, na maioria deles, por meio de tragédias, e, às vezes, nós não encontramos um planejamento estruturado para o acompanhamento do desenvolvimento humano, porque hoje nós falamos de crianças, adolescentes e jovens, que amanhã eles emergirão para condutores. Hoje eles são pedestres, ciclistas, eles são passageiros. E esses que hoje dirigem, 2, 3 décadas atrás, eles estavam no mesmo ciclo social e não receberam essa devida informação para assumir a direção do veículo automotor com responsabilidade, com respeito, com amor ao próximo e, principalmente, com amor à sua própria família. Porque, além da vítima que nós temos aqui em caso da criança, nós temos também a outra família que vai receber também como se fosse uma vítima. Porque tem alguém na família que, de uma forma irresponsável, inconsequente, deu causa a uma ação e aquela família também sofre. Sim, são dores, né? Embora em proporções que nem se comparem, né? Porque a gente está falando aqui de uma mãe que gostaria muito de ter a filha, né, ainda brincando pela casa, e de outro lado a gente sabe também o quanto essa outra família, dessa pessoa que causou esse acidente, também sofre, porque não queria provocar dor, de repente, nessa outra pessoa, mas infelizmente são atitudes que poderiam ser evitadas, mas que na hora não teve atitudes preventivas. A gente precisa muito falar de prevenção. E assim como você também, Mara, está aqui hoje, a gente vai ver o depoimento da Taislane. Ela perdeu a avó, gente, há 5 meses, também vítima de acidente de trânsito. Eu perdi minha avó num acidente de trânsito que não foi cometido por ela. Foi cometido por uma pessoa que saiu de casa disposta a beber e assumiu o risco de tirar uma vida. Não é proibido beber, gente. Não é proibido você se divertir. Mas você que sai para beber e assume esse risco de ceifar a própria vida, de ceifar a vida do próximo, é muito triste. Porque hoje é a minha família que chora. Hoje é a minha família que não tem um domingo com a avó. É as minhas filhas que perderam esse momento com a avó. É a minha mãe que perdeu o momento com a sua mãe. É o meu avô que perdeu o momento com a sua esposa. Você que assume esse risco, você que sai de casa para beber e dirige, né? Pilota uma moto, pense. Porque hoje a gente tem vários meios de sair para se divertir e no final chamar Uber. Ou de dar a vez da rodada para outra pessoa que não vai beber. Então, eu peço com muito carinho e que olhe para isso, porque é muito triste você perder uma pessoa que saiu para trabalhar e perder ela chegando perto de casa. Obrigada, Taislane, pela sua participação aqui com a gente. Agora, ela tocou num ponto que esse é um problema aqui no Brasil, né, Josimar? A gente, quantas vezes já falou sobre esse assunto, que bebida e direção não combinam. E ainda assim as pessoas insistem nesse comportamento. Embora a legislação tenha sofrido algumas alterações para forçar um pouco mais, isso também conduz a nossa fala a ter um destino fim. Ou seja, nós queremos que alguém seja punido.
É claro que aquele que transgrediu a legislação vai ser punido. Só que nós deveríamos verificar o inverso, né? A origem, como dar ciência às ações responsáveis no trânsito, para que nós pudéssemos ter a formação de cidadãos, que eles assumissem a responsabilidade bem antes e verificassem que a sua conduta poderia incidir em consequências irreparáveis. Agora, em relação à legislação, nós fazemos um comentário, porque o Código de Trânsito ele diz lá no artigo 302 que é praticar homicídio culposo, e o Código Penal diz matar alguém. Então, às vezes, há uma perda de uma vida e a técnica aplicada na questão jurídica vai ser avaliada de outras formas. Em algum momento, algum legislador deveria pensar em conduzir os crimes de trânsito para o Código Penal, para que fosse avaliado de acordo com a apuração da Polícia Civil, da abertura do inquérito e do Ministério Público oferecer a denúncia, não como um homicídio culposo, mas sim por aquele que quis o resultado, por um dolo eventual ou um dolo direto, para que nós não ficássemos com aquela sensação da impunidade também. Porque, por mais que a gente queira trazer aqui uma fala moderada, tem muitos casos agressivos, igual esse que nós acabamos de ver, e aquele que deu causa, nós tínhamos que ter uma legislação adequada para que nós não ficássemos vendo, de vez em quando, nas próprias reportagens, alguém com uma camisa próxima a um fórum, num julgamento, escrito justiça. A justiça tem que ser feita também pelos legisladores, para ter uma pena adequada, uma pena justa, para que isso fosse punido de acordo com o rigor máximo que a lei brasileira ela exige, né? Agora, é muito triste, né? A gente pensar assim, tem que existir uma lei para levar essa conscientização. Vamos conversar agora com um psicólogo, ele é especialista em trânsito também, o Felipe Goge. Ele vai explicar para a gente por que é tão difícil, assim, mudar essa cultura. Felipe, boa tarde. Agradecer primeiramente aí o convite, me solidarizar com as vítimas. E muito do que o professor Josimar fala, eu comungo, né? Um especialista que eu conheço, acompanho, referência no Brasil. É importante nós pensarmos trânsito também enquanto núcleo social. Não há de se anular a importância do trânsito. Muitas vezes a gente pensa que transitar é algo simples, é algo relativo, a gente relativiza as relações do trânsito. E no trânsito tem a sua ética, tem o seu comportamento, tem as suas regras, elas precisam ser atentadas por todos que vão ali, né, estar trafegando. Eu costumo até dizer que o trânsito é a maior etnia que nós temos enquanto comunidade social. É preciso que a gente dê uma nova roupagem para essa perspectiva do trânsito. A campanha desse ano traz um termo, né, que chama atenção, que é mobilidade humana. Porque a gente tem visto, na verdade, um egoísmo no trânsito. É como se a pessoa pensasse que ela está em primeiro lugar, só interessa a pressa dela, só interessa o compromisso dela. O que tem tornado as pessoas cada vez mais egoístas, assim, no trânsito, por exemplo? Eu penso que até na década passada nós falávamos desse termo de como mobilidade urbana. Se tinha um olhar para o trânsito muito da visão da engenharia, da visão do trânsito, até do próprio direito, mas pouco se olhava no contexto humano. E aí já na campanha desse ano, quando a gente traz a mobilidade humana, a gente já começa a colocar o ser humano no centro e na responsabilidade dessas ações. Não que a estrutura não precisa ser pensada, óbvio que precisa ser pensada, melhorada, mas a gente consegue perceber que, através das estatísticas, que boa parte dos acidentes, eles são evitáveis. E eles são evitáveis pela ação humana. Então, quando a gente pensa nessa ação como uma intervenção da sensibilização, que até eu gosto mais da palavra de sensibilização do que conscientização, porque nosso papel enquanto especialista é sensibilizar as pessoas para que elas tenham o papel de conscientização, que são através das campanhas, enfim, através do que nós estamos fazendo agora, através da mídia, para que as pessoas possam, através dos relatos de pessoas que já sofreram com o trânsito, para que a gente possa se sensibilizar e pensar em novas estratégias humanas dentro do percurso do trânsito. E a gente, de fato, precisa, gente, humanizar o trânsito. O maior exemplo está aqui com a gente. A Mara, quando foi atropelada junto com a filha, em agosto do ano passado, olha ali aquela cena, essa imagem das câmeras de segurança que pegaram, flagraram o exato momento em que aconteceu o acidente. O motorista, ele não prestou socorro.
né? O trânsito, se a gente parar para pensar, ele já é perigoso quando está tudo certinho, quando o sinal está funcionando, quando o motorista está concentrado, quando o pedestre também está observando, atravessando na faixa. O trânsito, por si só, ele já tem as suas complicações. E aí, como é que você se sente hoje, olhando essas cenas, Mara, e vendo que o motorista, naquele dia, ele se evadiu, ele não prestou socorro? É um ato que a gente está todo falando aqui dessa humanidade. Como é que você se sente? Bom, igual eu falei, no momento do acidente, eu quase não lembro de nada, né? Que eu fiquei na UTI e, sim, eu acordava, apagava e praticamente nada. Só quando eu atravessei, eu já estava no chão. Naquele momento, os médicos me dando ponto ali no chão mesmo, que eu levei 12 pontos na testa. E daí eu não me lembro, não me recordo muito bem. Mas hoje, ouvindo a sua história, né, pensando até mesmo porque o seu marido, ele é motorista. Sim. Né? Ele vive, o trabalho dele é no trânsito. Uhum. Né? Esse lado humano, você como vítima de um acidente no trânsito, você tem propriedade de fala sobre isso? Qual é o seu sentimento? Meu sentimento, no início, eu não consegui me superar, né? Aí agora eu tenho entendimento que eu não fui culpada, eu me sentia culpada. Eu falei, não, eu sou culpada, eu fui atravessar no momento errado. Eu me sentia culpada pela morte dela, né? Mas, como Deus me deu força, eu estou conseguindo superar aos poucos. Estou superando isso. Josmar, essa é uma outra prática que a gente tem visto e que precisa muito ser trabalhada, esse lado humano no trânsito, né? Como a gente já disse aqui, os acidentes por si só, eles acontecem no trânsito. Mas aconteceu, prestar socorro é o mínimo. É o que a gente espera como ser humano, né? Quando nós observamos aqui o fato, quando vai levar para o lado da apuração, a questão do direito, aconteceu em cima de uma faixa para pedestre, que tem um agravante, omitiu socorro. A gente vai falar daquelas técnicas do pós. Aí a gente recorda aqui a palavra do Felipe, né, que trabalha lá o comportamento humano, de falar mobilidade humana, responsabilidade humana, de assumir a direção de um veículo, igual nós tivemos outro caso, que remete à utilização de bebida alcoólica, de outras substâncias, excesso de velocidade. Então, todos os fatores que colocam em risco a sociedade, porque tem uma mãe com a criança no colo, alguém descuidou da velocidade, não reduziu. Tem alguém voltando do trabalho ou indo ao encontro da sua família e alguém fez o uso de bebida alcoólica. Sabe, são essas histórias, elas são recorrentes, são agressivas e elas não cessam. Se nós pegarmos aí os últimos 10 anos, as estatísticas, nós temos um índice de estatística muito próximo de um degrau a cada ano contra nós, sociedade do bem, que às vezes quer se deslocar e quer retornar com segurança. E aí nós temos que observar o lado da formação humana. O que está sendo feito para que as pessoas possam ter consciência ao sair de casa? Para que nós não tenhamos que sofrer um pouco de dor com a sensibilização, porque o nosso trabalho, passando por diversas regiões do país, até mesmo aqui no estado, a gente orienta. Quando tem alguém para dar um depoimento. Agora, quando você está aqui, licença, quando você toca nesse depoimento, a gente recebe o sofrimento, o sentimento, porque são seres humanos, são pais, são mães. Aí nós vamos pedir assim, aqueles que são responsáveis pelo Sistema Nacional de Trânsito, nós precisamos de ter educação para o trânsito, formação de cidadania para dirigir com segurança. Tá certo. Josimar, obrigada pela sua participação aqui com a gente, levando as orientações para o público, para que a gente possa repensar, né? Quem é você no trânsito? Então, que a gente consiga exercitar esse lado humano e a gente agradece imensamente também a sua participação, Mara, que Deus te dê toda a força que você precisa a cada amanhecer para superar a falta da pequena Laura na sua vida. Obrigada pela sua presença, dá um abraço em toda a família. A gente também agradece a participação, né, do psicólogo Felipe Goggi. Obrigada, Felipe, pela sua presença aqui também com a gente nesse assunto tão relevante, que a gente consiga levar essa reflexão para o público em casa, viu? Uma boa tarde, obrigada. E agora a gente